maneiras, a gente tem grande chance de se ajudar. Quanto por cento que o senhor fizer o que você está falando? Não pôr a mão, usar máscara. Pessoal, isso aí é uma entrevista que tá tendo no Otávio Mesquita, que eu tô passando para vocês verem aí. É um infectologista explicando sobre o coronavírus. Então você ganha muito de benefício. Isso é ciência. Não é ciência o que acontece de ter muitas pessoas se comunicando no WhatsApp, propagando informações mentirosas, de drogas mirabolantes, de ficar tomando. Então, um pouco aqui. Não tem nada a ver. Deixa eu só voltar um pouquinho atrás. Todo mundo foi pro carnaval esse ano e o corona já estava espalhado aí. Na verdade, como pode germe, já chama? Um vírus, perdão, estou sabendo de tudo. Como é que pode um vírus que explodiu na China, num lugar que... Eu fico pensando assim, eu sei que é uma pergunta muito infantil, né? Mas eu quero ser um pouco mais técnico, menos técnico. O cara, ele sabe, ele é cientista, ele está estudando um vírus, sabe que aquilo ali pode matar. Como é que os caras não têm uma super segurança? Como é que isso começou? Como é que explodiu, na sua opinião, hoje, depois de 6 meses? Na verdade, o primeiro caso foi nessa cidade de Wuhan, Sim, que não é uma cidade pequena, uma cidade de 12, 14 milhões de pessoas. E lá tinha um laboratório. Tem laboratório, tinha tudo. O que acontece? No dia 30 de dezembro, comunicaram as autoridades sanitárias. Só que existem indícios, e a China é um país mais fechado, um país comunista, que esses casos não começaram no dia 30 de dezembro, como se notifica. Ah, não? São previamente. Inclusive, existem até relatos, ainda estão sendo documentados, de pessoas que se contaminaram, de pessoas que vieram da China antes, previamente em dezembro, em outubro, e que levaram essa doença para a Europa e até no Brasil. Então a gente ainda não sabe, está se conseguindo comprovar ainda de um modo científico. Esse é o primeiro ponto. 2. É um vírus novo. É um vírus que esse foi denominado de SARS-CoV-2, o coronavírus 2, o novo coronavírus. A gente já tem coronavírus no mundo todo. Ah, já existia? Já existia, a gente já teve epidemia. Isso surgiu o segundo, então. Mutações. Nossa. Então essas mutações... Mutações técnicas. Mutações do próprio vírus. A gente não sabe o porquê que ela acaba acontecendo. Ou se por essa questão alimentar, que existe uma possibilidade, ou que o vírus se instalou num animal, no pingolim, que eu acho que é o nome, é um nome estranho. Pingolim é outra coisa. Eu sei. Não é isso não. Não. Desculpe, porque se eu tiver perco atrás para não perco a piada. Se tiver o cu vírus no pingolim, desculpa gente, mas não é por você pegar leve, mas não, a gente tem que ficar um pouco... Pingolim. É um animal, não me lembro agora, é um animal chinês que ele funcionou como reservatório desse vírus. Então, é uma ave? Não, é um animal mesmo. É um ratinho? Não, mais que um ratinho, eu não sei te explicar, é como se fosse um animal. Um gatinho maiorzinho. Sei. Essa pode ter sido ele funcionando como um hospedeiro. Mas não saiu do laboratório? Não saiu do laboratório, provavelmente não. Não é uma arma biológica como as pessoas falam. Não é uma conspiração da China para com o mundo, não acredito. Isso é. A questão é que assim, nós temos 6 meses de pandemia no mundo todo. Para a gente entender uma doença e conhecer melhor ela, a gente precisa ter o que a gente chama de história natural dessa doença. E essa história natural é como a vida da gente, a gente constrói ao longo. Então a gente precisa de pelo menos 1 ano para entender o que acontece, dos sintomas, dos diagnósticos que tem muita diferença, que tem muitos erros ainda, que a gente não consegue ter uma coisa de certeza. O pior de todos, não. A gente teve uma gripe suína que morreram 2 milhões de pessoas. Então, bem comentado por você. A gripe suína, o H1N1, foi em 2009. Muito importante, começou no México, morreu muita gente e morre ainda muita gente de gripe suína. Apesar da gente ter vacina, uma vacina protetora, aí em torno de 80% a 85%, e as pessoas tomam, ela é oferecida pelo governo do Brasil, ela é oferecida em clínicas privadas no mundo todo, você não tem 100% de eficácia, mas você consegue se prevenir. Só que você tem casos de H1N1, sobretudo no inverno, em que as pessoas morrem. O que acontece? Quando passou a grande epidemia de H1N1,
parou-se de se notificar. Quem sabe que tem a doença? Os médicos, os governos, as secretarias de saúde, os ministérios. E aqui vai ser igual na Covid-19, muito provavelmente. Depois de um tempo, vai cair na rotina. Então é uma doença que a gente vai entender, vai ser tratada por algum motivo. Vão morrer pessoas, infelizmente, como morrem de infarto, como morrem de acidente. Algumas morrem, outras não. Umas pegam Covid, outras não. Me explica essa situação que eu não entendo. Cada corpo tem uma reação, é isso? É uma reação diferente. Existem os grupos de risco que eles têm mais predisposição a ter a doença e ter mais gravidade. O que a gente sabe é o seguinte: quanto mais idosa for a pessoa, mais risco ela vai ter de mortalidade. Ou seja, ela vai morrer, tem mais chance para morrer. A partir dos 60 ou 50 anos? A partir dos 60 anos. Então, acima dos 80 anos, a gente viu que em todos os países, acima dos 80 anos, a mortalidade foi muito alta. E quando você vai baixando por década, você vai diminuindo. Mas no Brasil e nos Estados Unidos, a gente viu um perfil diferente. A gente viu jovens morrerem, a gente viu pessoas sem comorbidade. Então, a doença, ela é extremamente nova. Ela mostra nuances que a gente não tinha em algum lugar. Pessoas com 100 anos que você viu, muita gente. Sim, no Brasil mesmo. Então, as pessoas se recuperaram da doença. O que É o organismo que acaba recuperando. E tem um ponto importante. Essas pessoas que vão para casos graves, que ficam em unidade de terapia intensiva, como a gente não tem um remédio efetivo até o presente momento, isso é importante o teu público saber. Não fiquem tomando coisas porque o comadre ou o grupo de WhatsApp. Faça através de uma medicina em evidência. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas acabam internando e se você tiver uma UTI que tiver uma boa resposta, pessoas treinadas, você tem a chance de sair com mais segurança. UTIs mal treinadas... Existem muitas hoje no Brasil? Não é que existem muitas. A gente tem que entender que a gente teve que criar vários espaços para UTI. Então você não tem um médico de UTI no Brasil todo. Então você tem que treinar essas pessoas. Tá? Então a grande questão é, excelentes UTIs, a minha resposta é melhor. UTIs um pouco aquém, a minha resposta é pior. Mas existe uma grande questão, Otávio. Existe um comprometimento dos profissionais de saúde muito grande com a população e a gente vê e reconhece que a população também sabe disso. Nós estamos atados a várias situações, mas nós estamos trabalhando para salvar vidas. Essa é a grande questão. Não existe um profissional da saúde que esteja lá no seu plantão, ou que esteja atuando num consultório que não esteja para fazer o melhor para o seu paciente. Então, acreditem e confiem nessas pessoas. Olha, um outro detalhe importante, que hoje, segundo informações técnicas, o Brasil é o segundo país com maior índice de infectados. Na verdade, o que nós temos que lembrar, isso é fato, é que o nosso país tem 200 milhões e pouco de habitantes. Então, o número é um pouco maior. Tecnicamente, nós não estamos, né? Se você pega uma Itália, que é um país que é uma cidade aqui, sei lá, um estado menor, comparativamente falando, o Brasil não é um país tão apavorado assim, é isso? Então, você está certo e não está. Tá, me explica. Então, assim, a gente Para tem entender isso. 212 milhões de pessoas. Nós temos mais de 1 milhão de infectados e estamos chegando a 51 mil mortes. A questão é que a gente testa muito pouco quando a gente compara com os outros. Então a gente tem subnotificação desses casos. Provavelmente esse milhão não seja milhão. A gente deveria estar em torno de 1,5 milhão, por exemplo. Mas quando a gente faz por mortes, por 100 mil habitantes, ou mortes por 1 milhão de habitantes, o Brasil está bem abaixo do que se colocam os números. Tá? Nós fazemos uma medicina de qualidade. Isso eu queria deixar claro para a população. Aqui existe uma medicina de qualidade. A questão é que nós temos uma doença com uma alta transmissão, importante, que cada pessoa transmite para 3, de 3 para 9, de 9 para 12 e vai aumentando em escala exponencial. Então, por isso que é uma doença difícil de você controlar. E que se você não fizer essas medidas de prevenção, de precaução, você não consegue segurar. Todos os lugares que conseguiram, por isso que você fez o fechamento do trabalho. Isso foi bom. Isso é importante fazer. Agora nós estamos vivendo um período do quê? De flexibilizar isso. Por quê? Senão todo mundo quebra. Isso. A gente vai ter uma economia quebrada,
as pessoas não conseguem, depressão, as pessoas ficam deprimidas, obesidade nas pessoas, tudo tem um combo que isso leva. A questão é que agora a gente tem uma fase que a gente tem que abrir aos poucos. Então abrir por localidade. Lembra que o Brasil, como você falou, é muito grande, vasto. Então hoje em São Paulo a gente já está num platô de curva, na cidade de São Paulo. Provavelmente a gente vai começar a descer. Mas aí você pega o sul do país que não tinha nada, está explodindo. Essa semana está em explosão. Então lá eu vou ter que fechar. Você vê que, por exemplo, Porto Alegre fechou tudo agora. E no interior de São Paulo, que a gente tinha pouquíssimos casos, nós estamos seminados. Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Campinas, está parando. Porque você tem o quê? Você está colapsando o sistema de saúde, você está levando a 100%, e isso que é ruim. Porque eu, como médico, quando chega essa pessoa, 100% de UTI, eu vou decidir quem vive e quem não. Isso é muito ruim para a gente. Eu queria lembrar vocês que esta entrevista que vocês estão vendo agora ocorreu no dia 22 de junho, né? Porque eu não sei exatamente quando é que nós vamos voar, e o que aconteceu até hoje, que você está em casa assistindo o programa. Então, deixar claro que temos um espaço entre edição e colocar no ar, os números podem ter sido alterados. Isso é normal, em qualquer gravação. Nós fazemos um programa, jornalismo? Tem uma porcentagem de jornalismo? Tem, mas ele é muito mais descontraído para deixar você um pouco mais tranquilo na madrugada. Vamos ficar falando de coisa ruim para você ficar tenso, né? Bom, resumindo, quem está em casa agora, como eu sou um cara que eu me cuido, eu evito aglomeração, mas eu tenho que sair para fazer as minhas compras, eu vou no meu escritório, dispensei toda a minha equipe. Você vê, essa gravação aqui, para vocês terem uma ideia, nós teremos aqui pelo menos 6 pessoas, eu estou com 2 só, né? Mimi e Cocó, que são os, né, Zé Ruela e Ruelinha. Então é uma câmera e um assistente que faz tudo. Então, é claro, você tem que se preocupar e se cuidar muito. Resumidamente, como é que eu tenho que agir hoje, sendo uma pessoa que eu tenho que trabalhar? O que eu tenho que fazer? Primeiro você dormir de modo adequado, tranquilo e Sabia. Ter um sono agradável. Tomar banho antes de dormir. Tomar banho é fundamental, né? Faz parte da higiene. Tirar todo a COVID... o zebu que você tem no seu corpo. A questão é você saber que você tem que usar a máscara em todos os ambientes que você for, né? Então, você trabalha num escritório fechado, você tem que usar a sua máscara. Usar o seu álcool em gel. Coloca aqui assim, não, que eu tenho essa mania, porque eu tenho fica embaçado. Né? Então você tem que pôr aqui e o óculos, você tem que apertar aqui embaixo e colocar o óculos aqui por cima, é isso? Isso, você está de modo adequado. Se você quiser que não embace, você passa água e sabão no óculos antes. Sabia. E aí você vai tentar minimizar esse embaçamento do óculos. Tem que passar álcool e sabão. Água e sabão. Você lava com água e sabão e aí você depois consegue melhorar um pouco essa questão. Eu pensei que era algum espermicida. Não, não. O Sérgio Zermo já deu entrevista para todo mundo, mas nunca um repórter fez uma pergunta. Sérgio, desculpe, mas eu queria avisar vocês, que ninguém sabe, mas eu sou amigo do Sérgio há muitos anos, estamos num grupo de amigos e sempre soube que foi um baita infectologista e hoje você, graças ao seu trabalho, à sua conduta, à sua ética, à sua história ilibada, nunca deixou de ajudar as pessoas em qualquer momento, né? Eu lembro que dizer, estou com gripe, faz isso, mas você sempre foi um cara muito honesto, muito tranquilo, e eu fiquei muito orgulhoso em poder receber você aqui em casa. Mas dando continuidade, já que nós estamos aqui quase encerrando, existem aqui alguns exames, né? Esse aqui é um exame que eu faço toda semana, que ele, na verdade, ele não tem 100% de chance de você... como é que fala? É um exame preventivo, não é isso? Na verdade, isso aí é chamado de teste rápido. Teste rápido. Todo mundo está fazendo isso. Então, deixa eu te explicar um pouquinho o que é esse teste rápido. É um teste que, inclusive, usa na maioria das farmácias, o governo permitiu, que não se permitia, em alguns laboratórios. É um teste que é através da cor, então ele é imunocromatográfico. Você vai botar uma gota de sangue... Coloca a gota aqui dentro, certo? Isso. Que coisa. Aí essa gota, em 10 minutos, ela vai correr, uma proteína, uma nitrocelulose que está aí dentro, e vai marcar se você tem a imunoglobulina tipo M, a tipo G
ou tem as duas. O que é tipo M, o que é G? A tipo M é uma infecção aguda, no momento. A tipo G é que você já teve exposição ao vírus. O problema desse teste é que a sensibilidade é muito ruim, muito falso negativo. É culpa do Brasil? Não. É culpa do mundo, porque como é uma pandemia, foi liberado muito rápido e não teve uma validação desses testes. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem mais de 30 testes desse tipo. O que a gente faz é o seguinte, a gente nunca recomenda esse tipo de exame porque causa mais dúvidas e deixa a pessoa mais ansiosa. Ah, eu quero porque quero fazer esse exame para ver se eu já tive contato. Ok, faça uma vez. Se você quer muito fazer, faça uma vez. Eu não recomendo que se você vai jogar desperdiçadinha, faz. Agora, se der negativo e você querer ficar insistindo toda semana a fazer, você vai ficar complicado. paranoico. Agora, aquele exame, tem uma imagem aqui que me deixou meio complexa. Você pega um cotonete, coloca lá, isso é real mesmo? Essa foto me deixou... Então, o cotonete é o exame do cotonete que vai para o nariz e para a garganta, então é o suave, nasal e de orofaringe. Esse é uma técnica de biologia molecular, que a gente chama de PCR. Ele vai fazer o quê? Vai amplificar o material genético do vírus. Está dentro do teu corpo. Está dentro do seu corpo. A sensibilidade desse teste ele é muito maior. É em torno de 60% a 70%. Não é nem 100%? Não, não é 100%. Só que você deve usar esse teste quando você está com sintomas. Isso é importante. E os sintomas, ele vai Quais dar... são os sintomas? Febre, tosse seca, coriza, falta de paladar, falta de olfato, dor de garganta e dor de cabeça. Esses são os principais sintomas. Por exemplo, eu semana passada estava só com coriza, tomei remédio e passou, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Deixar claro para você. Senão a gente fica todo mundo. Agora, isso vai começando a ficar, aí você faz. No terceiro ou no quarto dia é onde tem o pico desse exame para dar positivo. Então, se eu tenho ele positivo, eu confirmei Covid. Aí o que acontece? Eu tenho que isolar essa pessoa, ela mora com mais 3 pessoas. Isola lá no quarto, isso é importante. Olha só. E vou coletar da minha família o exame do PCR, não esse do sabonetinho. Entendi. A pessoa pode ficar em casa isolado, mas não vai passar para todo mundo. Não, não necessariamente. Não necessariamente vai passar para sua família. Aí você faz o exame em todo mundo da família. Aí que são os contactantes daquela pessoa positiva. Entendi. Aí tem o valor de fazer o exame. E aí você vai decidir o que vai fazer. As normas do Brasil, 14 dias em isolamento, quem é positivo. Normas da OMS, 10 dias. 3 dias você está sem sintoma, depois dos 14 dias, você pode voltar e reintegrar essa pessoa. Se cura em casa, não vai no hospital, né? Isso é importante. Aliás, quero dizer para você de casa aí, que nós temos aqui, fiquei sabendo recentemente, que um funcionário nosso, né? Quer dizer, a gente faz tempo que não encontra com ele, porque eu deixei todo mundo em casa, pegou o Covid e está bem. 80% das pessoas que vão pegar Covid, não que 80% vai pegar, 80% que pega Covid são casos leves. É um leve, por exemplo, todo mundo tem 2 a 3 resfriados, viroses no ano, tá certo? Em 2 dias, 3 dias a pessoa está 0 bala. Só que na Covid-19 isso não é uma verdade. O cansaço, a quebradeira, aquela dor de garganta, aquela tosse, perdura mais. Então pode perdurar até 7, 10 dias. Essa que é a diferença do quadro viral clássico. Essas pessoas vão curar espontaneamente, com ou sem qualquer remédio, como estão colocando aí nos grupos de WhatsApp. Não precisa tomar, elas vão curar. 20% vão ter uma evolução. E aí é importante, quando que eu vou para o hospital? Eu vou para o hospital quando eu tiver falta de ar. Isso é um fator determinante, a falta de ar. E aí no hospital? Pelo critério de gravidade, fica internado numa enfermaria ou vai para uma UTI. 5% evoluem para uma UTI. E não quer dizer que quem vai para a UTI vai morrer. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido comercial, daqui a pouquinho encerro, porque hoje é um programa especial, totalmente voltado para que você de casa... Bom, galera, isso aí é um pouquinho que vocês podem aprender um pouquinho sobre o coronavírus. Tá aí explicando para vocês um pouquinho. Sou infectologista, Dr. Sérgio, ok? Um abraço, fique com Deus, se inscreva no nosso canal e fiquem aí. Tchau.